Muita gente já ouviu falar na tireoide, mas poucos sabem exatamente o que ela faz. Imagine uma pequena glândula, com formato de borboleta, localizada bem aqui na base do pescoço. Apesar do tamanho, ela é uma verdadeira maestrina do nosso corpo. Ela produz hormônios, principalmente o T3, que é a triodotironina, e o T4, conhecido como tiroxina, que são responsáveis por regular o ritmo de quase tudo o que acontece dentro de nós. Pense no metabolismo como o motor de um carro. A tireoide é quem controla a aceleração desse motor, garantindo que ele funcione na velocidade certa para cada momento da vida. Ela dita o ritmo com que o coração bate, a velocidade com que queimamos calorias e até a temperatura do nosso corpo. Agora, vamos falar sobre o hipotireoidismo. O prefixo hipo significa pouco ou baixo. Então, o hipotireoidismo acontece quando essa glândula, por algum motivo, se torna preguiçosa. Ela começa a produzir menos hormônios do que o corpo precisa para funcionar de maneira adequada. É como se o maestro da orquestra começasse a reger de forma muito lenta e todos os músicos, sem a orientação correta, passassem a tocar num ritmo arrastado. O resultado é que todo o organismo desacelera. As funções vitais, que antes operavam em harmonia e com energia, perdem o vigor, e o corpo inteiro começa a sentir os efeitos dessa lentidão. Essa condição é bastante comum, especialmente entre as mulheres. Muitas pessoas convivem com o problema sem saber, atribuindo os sintomas ao estresse do dia a dia ou ao envelhecimento natural. É por isso que é tão importante entender como o hipotireoidismo se manifesta. A falta desses hormônios essenciais não causa um problema isolado em uma única parte do corpo. Pelo contrário, ela gera um efeito em cascata, afetando desde a nossa capacidade de concentração até a saúde da nossa pele e do nosso cabelo. O diagnóstico correto, feito por um médico, é o primeiro passo para retomar o controle e devolver ao corpo o ritmo que ele perdeu. É fundamental não confundir o hipotireoidismo com o hipertireoidismo. São duas faces da mesma moeda, mas com efeitos opostos. Enquanto no hipo, tudo fica mais lento por falta de hormônios, no hiper, a glândula trabalha em excesso, acelerando todo o metabolismo de forma perigosa. No caso do hipotireoidismo, o desafio é identificar essa desaceleração progressiva. O corpo não para de funcionar de uma hora para outra. Ele vai perdendo o ritmo aos poucos, e os sinais podem ser tão sutis no início que acabam passando despercebidos por meses ou até anos, comprometendo a qualidade de vida de forma silenciosa. Os sintomas do hipotireoidismo são variados e muitas vezes parecem não ter relação entre si. O mais clássico e relatado pelos pacientes é um cansaço avassalador. Não é aquele cansaço comum que sentimos depois de um dia cheio de trabalho ou de uma noite mal dormida. É uma fadiga persistente, uma falta de energia que não melhora mesmo com um bom descanso. A pessoa acorda já se sentindo exausta, como se não tivesse dormido nada. Tarefas simples, como subir um lance de escadas ou carregar as compras do supermercado, podem se tornar um esforço gigantesco, deixando a pessoa sem fôlego e com uma sensação de peso no corpo. Outro sinal muito característico é o ganho de peso inexplicável. A pessoa não mudou a alimentação nem diminuiu a prática de exercícios, mas a balança insiste em subir. Isso acontece porque o metabolismo lento dificulta a queima de calorias. O corpo passa a armazenar mais energia na forma de gordura. Além disso, o hipotireoidismo pode causar retenção de líquidos, o que contribui para o inchaço e o aumento do peso. Muitos pacientes se queixam de um rosto mais arredondado e de inchaço nas mãos e nos pés, que piora ao longo do dia e deixa marcas quando a pele é pressionada. A pele e o cabelo também sofrem bastante. A pele tende a ficar seca, áspera e pálida, com uma aparência envelhecida. Pode haver uma diminuição da transpiração, mesmo em dias quentes ou durante a prática de atividade física. O cabelo, por sua vez, fica mais fraco, ressecado e quebradiço,
com uma queda acentuada que pode ser notada no travesseiro, no ralo do banheiro ou na escova. As unhas também são afetadas, tornando-se frágeis e descamando com facilidade. Esses são sinais claros de que o processo de renovação celular do corpo está comprometido pela falta dos hormônios tireoidianos. Por fim, a sensação de frio é outro sintoma muito comum. A pessoa sente frio mesmo quando todos ao redor estão com calor. Ela precisa usar mais agasalhos, meias e cobertores para se sentir confortável. Isso ocorre porque a tireoide ajuda a regular a temperatura corporal. Com a produção de hormônios em baixa, o termômetro interno do corpo fica desregulado e a capacidade de gerar calor diminui. Além disso, a constipação intestinal, ou intestino preso, é uma queixa frequente, já que todo o sistema digestivo também passa a funcionar de maneira mais lenta e preguiçosa. O hipotireoidismo não afeta apenas o corpo físico. Ele tem um impacto profundo na saúde mental e emocional. A lentidão do metabolismo se reflete também nos processos cerebrais. A pessoa pode sentir uma dificuldade de concentração muito grande, como se houvesse uma névoa constante em sua mente. O raciocínio fica mais lento, a memória começa a falhar, e atividades que exigem foco, como ler um livro ou acompanhar uma conversa, se tornam um desafio. Muitos pacientes relatam a sensação de cabeça vazia, ou de que as palavras simplesmente somem no meio de uma frase, o que pode ser muito frustrante e angustiante. Essa lentidão mental muitas vezes é acompanhada por alterações de humor. A apatia, a falta de iniciativa e um desânimo profundo são muito comuns. A pessoa perde o interesse por atividades que antes lhe davam prazer, se isola socialmente e pode desenvolver um quadro de tristeza, que se confunde facilmente com a depressão. Na verdade, não é raro que pacientes com hipotireoidismo não diagnosticado recebam um diagnóstico inicial de depressão. Isso acontece porque a falta dos hormônios tireoidianos afeta diretamente os neurotransmissores no cérebro, como a serotonina, que são responsáveis pela sensação de bem-estar. No corpo, os efeitos vão além do ganho de peso e da pele seca. O sistema cardiovascular também é afetado. O coração, sendo um músculo, passa a bater mais devagar, o que é chamado de bradicardia. Além disso, o hipotireoidismo pode levar ao aumento dos níveis de colesterol ruim, o LDL, no sangue, mesmo em pessoas que mantêm uma dieta saudável. Esse aumento do colesterol eleva o risco de formação de placas de gordura nas artérias, um processo conhecido como aterosclerose, que a longo prazo pode aumentar as chances de problemas cardíacos mais graves, como infarto e acidente vascular cerebral. Para as mulheres, o hipotireoidismo pode causar irregularidades no ciclo menstrual. Os ciclos podem se tornar mais longos, mais curtos ou até mesmo ausentes. O fluxo menstrual também pode ficar mais intenso, aumentando o risco de anemia por deficiência de ferro. A condição também pode afetar a fertilidade, dificultando a concepção. Durante a gravidez, o hipotireoidismo não controlado representa um risco tanto para a mãe quanto para o bebê, podendo levar a complicações como pré-eclâmpsia, parto prematuro e problemas no desenvolvimento neurológico do feto. Por isso, o acompanhamento médico é essencial. A principal causa de hipotireoidismo no mundo, especialmente no Brasil, é uma doença autoimune chamada tireoidite de Hashimoto. Em uma condição autoimune, o sistema de defesa do corpo se confunde. Em vez de atacar apenas invasores como vírus e bactérias, ele começa a produzir anticorpos que atacam as próprias células do organismo. No caso da tireoidite de Hashimoto, esses anticorpos atacam a glândula tireoide. Esse ataque constante causa uma inflamação crônica na glândula, que com o tempo vai sendo destruída e perde sua capacidade de produzir hormônios. É um processo lento e gradual, que pode levar anos para se manifestar. Existem outros fatores que podem levar ao hipotireoidismo.
Tratamentos médicos anteriores na região do pescoço, como a radioterapia para tratar um câncer de cabeça ou pescoço, podem danificar a tireoide e comprometer seu funcionamento. A remoção cirúrgica da tireoide, seja total ou parcial, também é uma causa direta. Essa cirurgia, chamada de tireoidectomia, geralmente é indicada para tratar nódulos suspeitos, câncer de tireoide ou um quadro de hipertireoidismo grave, que não responde a outros tratamentos. Sem a glândula, ou com apenas uma parte dela, a produção de hormônio cessa ou se torna insuficiente. Alguns medicamentos também podem interferir na função da tireoide e causar o que chamamos de hipotireoidismo induzido por drogas. Remédios como o lítio, usado no tratamento do transtorno bipolar, e a amiodarona, usada para arritmias cardíacas, são exemplos conhecidos. Por isso, pacientes que fazem uso contínuo dessas medicações precisam monitorar a função tireoidiana regularmente com exames de sangue. Além disso, a deficiência ou o excesso de iodo na dieta podem ser um problema. O iodo é a matéria-prima essencial para a produção dos hormônios tireoidianos. No Brasil, a adição de iodo no sal de cozinha tornou a deficiência rara, mas ela ainda pode ocorrer. Por fim, existem os fatores de risco que aumentam a probabilidade de uma pessoa desenvolver o problema. O histórico familiar é um dos mais importantes. Se você tem pais, irmãos ou outros parentes próximos com doenças da tireoide, especialmente a tireoidite de Hashimoto, sua chance de desenvolver a condição é maior. O sexo também é um fator relevante, já que as mulheres têm de 5 a 8 vezes mais chances de ter hipotireoidismo do que os homens. A idade também conta, o risco aumenta após os 60 anos. Ter outras doenças autoimunes, como diabetes tipo 1 ou doença celíaca, também eleva a predisposição. Quando falamos em prevenção do hipotireoidismo, a situação é, assim, um pouco complexa. Se a causa principal é a tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune com forte componente genético, não há uma fórmula mágica para impedir que ela se desenvolva. Não existe uma vacina ou um remédio que possamos tomar para evitar que o sistema imunológico ataque a tireoide. No entanto, isso não significa que não há nada a ser feito. A prevenção, nesse caso, se concentra em evitar os gatilhos que podem acelerar o processo em pessoas predispostas e em manter a saúde geral do corpo para dar suporte à função tireoidiana. Uma das estratégias mais importantes é manter uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes essenciais para a tireoide. O iodo é fundamental, mas no Brasil, graças à iodação do sal, a deficiência é rara. O cuidado deve ser para não exagerar, pois o excesso de iodo também pode desregular a glândula. Outros nutrientes são igualmente importantes, como o selênio, encontrado na castanha do Pará, e o zinco, presente em carnes e sementes. Manter bons níveis de vitamina D, obtida pela exposição segura ao sol e por alguns alimentos, também é crucial, pois ela ajuda a regular o sistema imunológico. O gerenciamento do estresse é outro pilar fundamental. O estresse crônico libera hormônios como o cortisol, que, em excesso, pode interferir na conversão do hormônio T4, que é a forma inativa, em T3, que é o hormônio que realmente age nas células. Práticas como meditação, yoga, caminhadas na natureza ou qualquer hobby que traga relaxamento e prazer podem ajudar a modular a resposta do corpo ao estresse. Uma boa qualidade de sono também é indispensável, pois é durante o repouso que o corpo se repara e regula suas funções hormonais, incluindo as da tireoide. Para quem tem fatores de risco conhecidos, como o histórico familiar da doença, a prevenção mais eficaz é o diagnóstico precoce. Isso significa estar atento aos sinais e sintomas e conversar com um médico regularmente. Fazer exames de sangue periódicos para verificar os níveis de TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, e T4 livre pode identificar o problema em seus estágios iniciais, antes mesmo que os sintomas mais graves apareçam. Detectar a disfunção cedo
permite iniciar o tratamento o quanto antes, evitando complicações e garantindo uma melhor qualidade de vida. A informação e o acompanhamento médico são, sem dúvida, as melhores ferramentas de prevenção. Uma dúvida muito comum entre os pacientes é se o hipotireoidismo tem cura. Na grande maioria dos casos, especialmente quando a causa é a tireoidite de Hashimoto ou a remoção cirúrgica da glândula, o hipotireoidismo é uma condição crônica, ou seja, para a vida toda. Uma vez que a tireoide perdeu sua capacidade de produzir hormônios em quantidade suficiente, ela não se regenera. Portanto, não podemos falar em cura ou reversão no sentido de fazer a glândula voltar a funcionar normalmente por conta própria. O objetivo do tratamento não é curar a glândula, mas sim corrigir a deficiência hormonal que ela causou. O tratamento padrão e extremamente eficaz é a terapia de reposição hormonal. Ela consiste em tomar, diariamente, um comprimido de levotiroxina sódica, que é a versão sintética do hormônio T4. Esse medicamento repõe exatamente o que a tireoide deixou de produzir. A dose é individualizada, calculada pelo médico com base no peso do paciente, na idade e principalmente nos resultados dos exames de sangue. O objetivo é ajustar a dose até que os níveis de TSH e T4 livre voltem ao normal e os sintomas desapareçam. É um tratamento seguro, com poucos efeitos colaterais quando a dose está correta. A adesão ao tratamento é a chave para o sucesso. O comprimido de levotiroxina deve ser tomado todos os dias, de preferência pela manhã, em jejum, com um copo de água. É preciso esperar de 30 a 60 minutos antes de tomar o café da manhã ou outros medicamentos. Isso é importante porque os alimentos, especialmente os ricos em fibras e cálcio, e outros remédios, como suplementos de ferro ou antiácidos, podem atrapalhar a absorção da levotiroxina no intestino, diminuindo sua eficácia. A disciplina para seguir essa rotina é fundamental para manter os níveis hormonais estáveis ao longo do dia. Após o início do tratamento, o médico fará um acompanhamento regular, geralmente a cada 6 meses ou 1 ano, para verificar se a dose continua adequada. A necessidade de hormônio pode mudar ao longo da vida, por causa de variações de peso, envelhecimento, gravidez ou uso de outras medicações. Por isso, os exames de sangue periódicos são indispensáveis. Com o tratamento correto e contínuo, a pessoa com hipotireoidismo pode levar uma vida completamente normal, sem os sintomas da doença e com a mesma expectativa de vida de quem não tem o problema. A condição é controlável e o bem-estar pode ser totalmente restaurado. Viver bem com o hipotireoidismo vai além de apenas tomar o comprimido de levotiroxina todos os dias. Exige uma parceria ativa entre o paciente e o médico, e a adoção de um estilo de vida que dê suporte ao tratamento. O primeiro cuidado essencial é a disciplina com a medicação. Crie uma rotina fixa. Deixe o comprimido ao lado da cama para tomar assim que acordar. Use o alarme do celular como um lembrete. Se esquecer de tomar em jejum, espere pelo menos 2 horas após uma refeição para tomar o remédio. A consistência é o que garante que seu corpo receba a dose de hormônio necessária para funcionar bem. O acompanhamento médico regular não pode ser negligenciado. Não abandone o tratamento só porque está se sentindo melhor. O hipotireoidismo é uma condição crônica e a necessidade de reposição hormonal é contínua. As consultas periódicas servem para monitorar os níveis hormonais através de exames de sangue e ajustar a dose do medicamento se for preciso. É importante também informar ao seu endocrinologista sobre qualquer outro problema de saúde que surja ou qualquer outro medicamento que você comece a tomar, pois muitas coisas podem interferir na sua necessidade de levotiroxina. A alimentação desempenha um papel de suporte crucial. Embora não exista uma dieta para hipotireoidismo que cure a doença,
alguns cuidados podem ajudar. Evite consumir alimentos ricos em cálcio, como leite e derivados, ou ferro, como feijão e carnes vermelhas, muito perto do horário em que tomam o hormônio, pois eles podem atrapalhar a absorção. Alimentos conhecidos como bociogênicos, como a couve, o brócolis e a soja, quando consumidos crus e em grande quantidade, podem interferir na função da tireoide. No entanto, cozinhá-los inativa essa propriedade e o consumo moderado, dentro de uma dieta variada, geralmente não representa um problema para quem está em tratamento. Por fim, preste atenção ao seu corpo e à sua mente. Mesmo com o tratamento, você pode ter dias de mais cansaço ou desânimo. Seja gentil consigo mesmo. A prática regular de atividade física é uma grande aliada. Ela ajuda a combater o ganho de peso, melhora o humor, aumenta a energia e fortalece o sistema cardiovascular. Comece devagar, com uma caminhada leve, e aumente a intensidade aos poucos, sempre respeitando seus limites. Cuidar da saúde mental, seja através de terapia, meditação ou hobbies, também é parte integrante do cuidado para conviver bem com o hipotireoidismo. Para fortalecer a saúde da sua tireoide e otimizar os efeitos do tratamento, algumas dicas práticas podem ser incorporadas no seu dia a dia. A primeira é organizar a sua rotina matinal em torno do medicamento. Como a levotiroxina precisa ser tomada em jejum, tente acordar um pouco mais cedo para garantir o intervalo de 30 a 60 minutos antes do café da manhã. Deixe um copo de água pronto na cabeceira. Essa pequena mudança de hábito evita a pressa e garante que você não pule o café da manhã, nem comprometa a absorção do hormônio, que é a base de todo o seu bem-estar. No supermercado, faça escolhas inteligentes. Priorize alimentos de verdade: frutas, legumes, verduras, grãos integrais, proteínas magras e gorduras boas. Inclua fontes de selênio, como 1 ou 2 castanhas do Pará por dia. O selênio é um antioxidante poderoso que protege a tireoide da inflamação e ajuda na conversão do T4 em T3. Alimentos ricos em zinco, como sementes de abóbora e carne bovina, também são importantes. E não se esqueça das fibras para ajudar a regular o intestino, que tende a ser mais lento. Um prato colorido é um sinal de uma dieta rica em nutrientes diversos. Movimente-se todos os dias, mesmo que seja pouco. Se você se sente muito cansado, não precisa correr uma maratona. Comece com uma caminhada de 15 minutos pelo bairro. O importante é criar o hábito. A atividade física regular não só ajuda no controle do peso, mas também melhora a sensibilidade das células aos hormônios tireoidianos, fazendo com que o tratamento funcione melhor. Além disso, a liberação de endorfinas durante o exercício é um santo remédio para o desânimo e a fadiga, sintomas tão comuns no hipotireoidismo. Encontre uma atividade que você goste para que ela não se torne uma obrigação. Por último, cuide do seu sono e do seu estresse. Estabeleça um horário regular para dormir e acordar, mesmo nos fins de semana. Crie um ambiente de sono tranquilo, escuro e silencioso. Evite telas de celular ou televisão antes de deitar. Para gerenciar o estresse, encontre pequenas válvulas de escape ao longo do dia. Pode ser ouvir música, conversar com um amigo, ler algumas páginas de um livro ou simplesmente respirar fundo por alguns minutos. Essas pequenas pausas ajudam a reduzir os níveis de cortisol e a proteger sua tireoide e sua saúde como um todo. Chegamos ao final da nossa conversa sobre o hipotireoidismo. Espero que as informações tenham sido úteis para esclarecer o que é essa condição tão comum e, muitas vezes, silenciosa. O recado mais importante é: ouça o seu corpo. Cansaço extremo, ganho de peso sem motivo, tristeza profunda e raciocínio lento não são normais. Não aceite conviver com esses sintomas achando que são apenas consequências da vida moderna. Eles podem ser um sinal de que a sua tireoide, essa pequena e poderosa glândula,
está pedindo ajuda. Procure um médico, converse sobre o que você está sentindo e faça os exames necessários. O diagnóstico correto é libertador. Ele dá um nome ao que você sente e, o mais importante, abre o caminho para um tratamento simples e eficaz que pode devolver a sua energia e a sua qualidade de vida. Lembre-se que o hipotireoidismo, na maioria das vezes, é uma condição crônica que exige disciplina e acompanhamento contínuo. Mas com o cuidado adequado, é perfeitamente possível levar uma vida plena, ativa e saudável. A informação é a sua maior aliada nessa jornada. Entender a sua condição é o primeiro passo para assumir o controle da sua saúde. A saúde é o nosso bem mais precioso, e cuidar dela é um ato de responsabilidade e de amor próprio. Não ignore os sinais que o seu corpo envia. A prevenção e o diagnóstico precoce são sempre os melhores caminhos. Se você se identificou com algum dos sintomas que descrevemos aqui, ou conhece alguém que esteja passando por isso, não hesite em buscar orientação médica. Um simples exame de sangue pode fazer toda a diferença. Cuide-se, valorize seu bem-estar e viva com toda a energia que você merece. Se este conteúdo foi útil para você, ajude a espalhar essa informação. Muita gente pode estar sofrendo com os sintomas do hipotireoidismo sem saber do que se trata. Deixe o seu curtir aqui embaixo, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. E se você tiver alguma dúvida ou quiser contar a sua experiência, escreva nos comentários. A troca de informações ajuda a fortalecer nossa comunidade. E não se esqueça de se inscrever no canal Mediciente para não perder os próximos vídeos sobre saúde e bem-estar. Um abraço e até a próxima.